Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Edu Dracena, o Cicinho, o Ronaldo Giovanelli, a Renata Fã, debatendo o empate entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, 1-1 na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro 2025. Gol do Cruzeiro marcado pelo Matheus Pereira e o gol do Atlético Mineiro marcado pelo Juan. Um jogo muito polêmico ali, onde tivemos expulsão e os comentaristas vão debater aí no vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com os jogos de hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro. Paulo César Zanovelli, aquele de Corinthians 4 Inter 2. Aquele que tirou o gol do Yuri. É, o Cruzeiro perdeu uma boa chance e o Galo na sua casa também não venceu. Os 90 minutos de um clássico podem ser decididos em poucos segundos, de desatenção ou de raiva. Queria dar os parabéns para todos os atletas e pedir desculpa a toda a massa atleticana. Sinceramente, o Caio Jorge foi punido por uma situação que ele não devia ter feito. Ok. Bola rolando e o Atlético partiu para cima do Cruzeiro. Scarpa bateu com muito perigo. E aí, em um lance de infelicidade, William acertou a perna na cabeça do Cássio. Foi daí direto para o hospital avaliar uma concussão. E foi o Cássio quem bateu a cabeça, mas parece que o Zanovelli é quem ficou confuso. Em um espaço de 2 minutos, se embolou com os cartões. Primeiro para o Kaique e depois para Caio Jorge, nesta falta em cima do Ivan Roman. Eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Calma aí, mister. Já eu chego lá, ok? Porque antes disso, a treta entre Caio e Roman não terminava. Repare neste momento em que o atacante pega a mão lesionada do zagueiro. O chileno tentou se explicar para a arbitragem, mas acabou amarelado. Também preciso falar que o Atlético empilhou chances até o fim do primeiro tempo, além de contar a história do guerreiro Jonathan Jesus. Passou mal também na hora do intervalo e mesmo assim voltou para um segundo tempo caótico. Logo aos 3 minutos, Gabriel Menino falhou no recuo da bola. Prato cheio para a dupla Caio Jorge e Matheus Pereira. Essa festa aí foi encerrada em menos de 2 minutos, com muita polêmica. Dudu foi o último a tocar na bola, mas Zanovelli deu o escanteio. Juan, que não tem nada a ver com isso, saltou para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Aí, meu amigo, teve início o caos. O Cruzeiro estava revoltado com o escanteio. Caio Jorge protestou, fez aquele sinal de roubo e aí deu ruim. Primeiro sobrou para Lucas Romero e aí mais uma vez Zanovelli retirou o vermelho e fim de jogo para o KJ. Nas redes sociais, o atacante pediu desculpas ao torcedor. Um gesto daqueles dá cartão vermelho. E depois eu vejo muitos jogadores dentro do campo ofender desde a mãe ao primo até ao árbitro e o árbitro está tudo certo. Um a menos e a pressão foi toda alvinegra. 23 chutes do Atlético contra apenas 4 do Cruzeiro. E no placar final, que é onde mais importa, o resultado de 1-1. Um clássico repleto de histórias marcantes, com heróis, vilões, muita superação, mas que quando o assunto é a tabela do brasileiro, pouco mexeu. O Cruzeiro chegou ao seu 4º jogo seguido, sem vencer pela competição e viu a sua distância para o líder Palmeiras chegar a 8 pontos. Já o Atlético perde a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem e também de se distanciar ainda mais do Z4. Valoro o desenvolvimento porque jugamos contra um equipo que está peleando el campeonato, nosotros con un montón de problemas. O projeto ficou definido para nós lutarmos por esta classificação e é isso que vamos lutar.
O jogo começou chamando a atenção pela lesão do gigante Cássio, não é? Que foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. Ele que é um dos pilares do Cruzeiro, Edu. Os pilares, é um jogador que tem uma história no futebol e está construindo agora nova história no Cruzeiro também. É uma das lideranças do clube do Cruzeiro. E assim, Renata, o jogo ontem foi disputado, aquela coisa de clássico realmente. O primeiro tempo o Atlético um pouquinho superior, mas aí no segundo tempo o Cruzeiro entra forte, aproveitou a bobeira ali do Gabriel Menino, né? O Caio Jorge saiu no contra-ataque e tocou pro Matheus Pereira fazer o gol. E aí logo em seguida, não foi nem escanteio. Não foi nem escanteio. Aí origem que sai o gol do empate do Atlético. Então acho que a arbitragem ontem chamou mais atenção do que o jogo em si. Quando foi o lateral invertido pro Flamengo, você não falou nada. Não, mas aquele lance lá era do Flamengo realmente. É o quê? Como que? O lateral era do Flamengo. E essa escanteio era do Cruzeiro. Mas não era do lembrando que o Atlético. VAR não pode interferir nesse tipo de decisão. E aí saiu o gol do Uma Atlético. arbitragem empate. confusa, mas eu não vejo tudo essa participação aí, não. Que isso? O lance do gol, Cicinho? Ah, não, mas ali é um lance difícil de interpretação. Deu um o cara tá escanteio. na frente, Edu. Deu um escanteio que saiu o gol, originou um gol. Mas às vezes tem lateral também, que é invertido. inverte, Assim, ninguém... É um lance... O erro foi do goleiro, que errou a passada. Não. O goleiro do Cruzeiro. Se fosse o Cássio, não teria tomado E os gol. cartões vermelhos? Hã? E os cartões que ele O cara começou a faz o confundir? gesto Não, de do Caio roubar, Jorge não é? tá ok. Mas ele Não, ele se confundiu. equivocou, ele não sabia nem pra quem. Não é porque ele vai lá, ele deu pro Romero o cartão vermelho, ele trocou, depois ele tá perdido. Mas aí Ele também tinha a luz justiça... vermelha, não, vermelho, é o amarelo. Gente, Também, o Paulo César Zanovelli, ele é confuso, ele deixa os jogadores bravos, ele vai picando, minando o jogo, ele toma decisões que são pequenas, mas que se transformam em gigantes. Não é a primeira vez. Ainda mais E no o que me clássico. impressiona é a CBF colocar esse árbitro pra apitar um clássico mineiro. Ele estava Tem tão outros. perdido que ele começou a ouvir o VAR falando com ele e foi dando cartão. Foi aí que ele se perde. Não, e aí Porque ele não tinha vai pra convicção. aí tira, aí ele não vai, tinha é do convicção. Caio Jorge. Eu acho Que que ele o- não viu, acho que o provavelmente VAR ele não viu o gesto. Eu acho que o VAR deve ter falado, ó, dá cartão pra esse moreninho Isso. aí, esse cabelinho liso. Aí ele foi no... Ele foi Romero. achando o cabelo liso, o cabelo tudo e foi pro aí cartão. depois... Tanto que ele faz ali, ó, ele faz até o gestual e é exatamente o que... Ninguém dá pra questionar o cartão vermelho para o Caio Sim, Jorge, mas não. ele distribuiu primeiro pra um, aí ele retira, ele deixa o jogo confuso, o jogo fica mais nervoso. Enfim, é um árbitro que já deveria ter menos oportunidades e continua. Ah, passa um pouquinho de tempo, volta. ele volta, aparece de novo. Então, talvez assim, é um jogo que... Empate, eu não sei, não foi um resultado justo, não foi? Não, acho que foi justo, sim, É. pelo que produziram as duas equipes, Renato. E como falou até ali o capitão Lucas Silva, né, pensou até em sair de campo, mas não tem como. Infelizmente é o que a gente tem hoje na nossa arbitragem, né? Uma arbitragem como essa que acaba prejudicando o espetáculo como um clássico. É, o Galo numa situação bem mais difícil que a do Cruzeiro na tabela, só que o Cruzeiro tá se desgarrando de Flamengo e também Palmeiras. Tá se aproximando mais do Mirassol, Cicinho. E talvez se o Sampaoli não tivesse interferido, o Galo teria ganho. Porque com o Dudu tava muito bem. O Rony não estava tão bem, mas estava correndo, batalhando. Então, às vezes, essas superstições que treinador tem que ser deixado de lado. Porque no momento que o Atlético estava pressionando o Cruzeiro, o Sampaoli entra em cena e aí faz as substituições, tira a Arana, põe o Caio, o Caio Paulista, que não entrou bem, coloca também o Biel, que não entrou bem. Então, deixa a equipe bem montada em campo. E o Scarpa, que não fez um grande jogo, acabou ali errando muitos passes, entregando mais errado do que carteiro novo. Então, assim, isso ajudou o Cruzeiro. Como é que é, Cicinho? O Scarpa estava entregando mais errado do que carteiro novo. Errando passe demais. Cícero João. Seguinte, a Brasilux Tintas conquistou o Brasil. Trazer aqui agora os jogos dessa quinta-feira, dia 16 de outubro. Teremos aí Grêmio e São Paulo, 7 horas da noite. Fluminense e Juventude. Vitória e Bahia, 9h30. Aí Potiguar, segunda divisão. Sergipano, A3. Brasil, Ladies Cup. Jogos de hoje, né? Pouquinho jogo. Tem mais foco é Brasileirão à noite, né? Com Grêmio e São Paulo na Arena, Fluminense e Juventude no Maracanã e o clássico Vitória e Bahia, né? É o Bavi, que hoje vai ser
Vibar, que hoje o mandante é o Vitória, né? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.